quilômetros de tamanho lá para mostrar isso. Isso. Você está tratando em uma dimensão só, é um exemplo limitado, mas você está tratando, eu concordo com você, é um exemplo possível de colocar, mas tem que chamar a atenção que ele está tratando só de uma das direções. E a primeira lei, ela fala do corpo livre de forças inteiro. Ela é uma abstração nesse sentido. Ali você está fazendo uma espécie de licença, que eu acho correto, acho válido em termos didáticos colocar, sim. Pensando que a velocidade vai se manter ali devido ao... Sim. O módulo varia. Fica assim, porque se não tem nada que empurre, nada que retarde. Agora, a rotação ele é um ótimo exemplo de pensar nas leis de Newton. O movimento em torno de um eixo, ele ajuda muito. Dá para falar de várias coisas nesse sentido, e é uma pena que, normalmente, nos cursos de mecânica, ele é o último capítulo a ser visto, e por causa de problemas de cronograma, ele acaba sendo visto meio correndo. Mas é um tópico riquíssimo para ser explorado em termos da mecânica, o capítulo de rotação de um corpo extenso. Outras questões, nós estamos com o tempo aqui folgado para conversar. Nós temos até as 10 horas a princípio. Só deixa eu concluir aqui as fontes de consulta. E a gente daí fecha aqui a coisa e continua com as dúvidas. Vocês podem ver que essa palestra usou pouca fonte de consulta, ali pelas referências que a gente colocou. É uma física muito básica que nós usamos. Usei a 6ª edição do Halliday, que é um livro usado em curso superior, mas praticamente é o mesmo formalismo que tem em livros de ensino médio que foi usado aqui. Usei também a questão do significado das leis de Newton, um livro mais avançado do autor brasileiro, do professor Moisés Nussensweig. E essa apresentação, ela está calcada num trabalho que eu fiz com o professor Marcos Florzak, que ele é astrônomo profissional. Eu sou um astrônomo amador, sou um professor de física curioso, mas eu fiz em colaboração com ele um trabalho sobre essa observação como motivação para estudar a terceira lei de Kepler e a gravitação de Newton. Esse trabalho foi apresentado ano passado na cidade de Praga, na República Tcheca, numa conferência internacional sobre a herança de Kepler na era espacial. Havia pesquisadores do mundo inteiro apresentando aspectos de história da ciência, de simulações complexas, de sistema de 3 corpos, tudo envolvendo os primeiros progressos aqui na parte da mecânica celeste. E foi um trabalho bem diferente do perfil do evento, se bem que o evento era bem diversificado, na verdade. Mas muitos participantes vieram conversar comigo em seguida, e no dia seguinte, tudo curiosos de saber como era essa universidade onde nós desenvolvíamos isso. Eles acharam bastante inovador esse trabalho de simplesmente observar um satélite e usar a curiosidade que isso desperta no estudante para ele querer falar de gravitação. Principalmente, às vezes, em cursos de engenharia, que o estudante pensa, mas para que eu vou estudar gravitação? Né? Eu não quero ser astronauta, eu não vou trabalhar na NASA. Eu tenho que aprender lá, termodinâmica, eletromagnetismo, tudo bem, mas vibrações. Agora, gravitação, órbita, para quê? Né? Mas daí você desperta a atenção dele com um monte de coisas com isso aqui. Aqui são os 2 sites que foram usados, né, o Heavens Above e Your Sky para simulações. E a gente pode continuar, então, o debate, fica a critério de vocês aqui. Pois não. Quer chegar no microfone, Ricardo? Fique à vontade. Então, assim como você utilizou o satélite como gancho para discutir as leis de Kepler e as leis de Newton, acho que também essa situação daria um gancho para discutir ideias de relatividade. Ah, sim, sim, com geral certeza. Quanto com certeza. especial, né? No caso da geral, a gente até já tocou no assunto dos referenciais não inerciais, que pode motivar uma discussão sobre a natureza da gravidade enquanto o efeito de um referencial não inercial, né, acelerado. E também no caso da relatividade especial, explorando esse fato da velocidade do satélite ser alta,
né, que a gente vê no Halliday Volume 4, quando explica a relatividade para os alunos, menção daquele sistema Navistar de navegação sim, do GPS. do GPS. Sim. E que você tem que levar em conta o efeito Doppler relativístico do movimento relativo de satélites de GPS na sincronização, né? E aí isso pode motivar o aluno a estudar Com certeza. mais esse assunto, porque muitos podem estar envolvidos em engenharia de telecomunicações, por exemplo. É uma situação típica em que o engenheiro pode sentir a necessidade de estudar gravitação ou relatividade quando pensar em problemas de telecomunicação envolvendo satélites de GPS, por exemplo. Você tem alguma informação sobre isso? Sim, sim. Inclusive, a própria massa da Terra, no caso da órbita dos satélites de GPS, ela já influi no âmbito da relatividade geral, em termos de uma distorção que tem que ser corrigida para o GPS ter a precisão que ele tem. Você não conseguiria uma precisão menor do que 60 metros se não entrasse com essas correções nessa engenharia. E, curiosamente, a correção devida ao Doppler relativístico não é tão forte quanto a correção devida à relatividade geral, que tem a ver com a distorção do tempo devido à massa da Terra. É sensível a esse ponto em ordem de microsegundos, questão de 40 microsegundos, eu não tenho os valores agora de cabeça, mas é uma coisa assim, o efeito, mais ou menos como se o efeito da relatividade restrita, da especial, fosse da ordem de 10 microsegundos, o da geral é de 60 microsegundos, é uma coisa ainda maior em intensidade a correção que entra aqui. E ele vai ter um efeito daí em você poder fazer a localização por GPS numa precisão de questão de 10 metros, de coisas assim. Valeu, obrigado. Inclusive, não é só na parte da mecânica, seja newtoniana, seja relativística, que você usa um exemplo como o do satélite. A gente pode falar de um monte de outros tópicos da física envolvendo isso. Por exemplo, sob o ponto de vista da ótica, tem uma coisa fascinante que acontece na passagem do satélite. Às vezes já é meio tarde, o Sol está baixo no horizonte, ou seja, o cone de sombra da Terra está se projetando para cima, já no espaço. Se for muito tarde, você não vê o satélite, porque ele desde o começo já vai estar no cone de sombra. Não tem Sol batendo nele, você não vê, ele não tem luz própria. Mas dependendo daquela órbita lá, pode ser que você enxergue o satélite e na metade da passagem ele apague, porque ele está deixando de ser iluminado pelo Sol, ele entrou atrás da Terra. Mas acontece uma coisa, e um aluno já percebeu isso, sem que eu chamasse atenção. O satélite fica vermelho antes de entrar no cone de sombra, como se ele ficasse incandescente, só que menos brilhante. Mas está brilhando branco como uma estrela, meio azulado, e de repente ele começa a apagar e fica nitidamente avermelhado, e daí desaparece. E o aluno me perguntou, qual é o efeito que acontece no satélite que ele fica vermelho? Bom, calma, não é ele que fica vermelho, não acontece nada com ele. Alguém sabe o que é isso? Por que o satélite fica vermelho? Fala, Bertoldo. Acho que não. Como outras cores, você diz. Não estou entendendo o raciocínio que você seguiu. Quer falar aqui, não? Tá. Ah. Sim, sim, exatamente. Exato, é o efeito do pôr do sol. O que acontece? Ele está na bordinha, então o astronauta, enquanto nós estamos vendo a passagem, aqui é noite, mas lá na estação espacial não é. O sol dele está lá, do lado da Terra, assim, ele está vendo, né? Incidindo direto nele. Mas quando ele vai escurecer de vez, o sol não vai bater na estação, ou seja, ele não vai mais enxergar o sol também. Por que ele não vai enxergar o sol? Porque ele vai entrar atrás da Terra. Na hora que o sol entra atrás da Terra, acontece um pôr de sol,
E no pôr do sol, a luz solar atravessa uma camada muito espessa de atmosfera. E o azul do céu, que se espalha para a Terra, acaba sendo subtraído da luz do sol e sobram os comprimentos de onda maiores, que são do vermelho, alaranjado, amarelo, que é o que a gente costuma ver no céu durante o pôr do sol. Naquele instantezinho, naquela fração de segundo, a estação espacial está sendo iluminada pelo céu vermelho do pôr do sol. Então não é ela que fica vermelha, é a luz que está incidindo nela, que não é mais a luz inteira do sol, é uma luz mais fraca e avermelhada. Então esse aluno mostrou um senso de observação muito grande de ver isso. Isso remete, então, a um tipo de espalhamento da luz em moléculas chamado espalhamento Rayleigh. A intensidade da luz espalhada vai ser maior para comprimentos de onda pequenos, é uma relação que segue uma quarta potência do comprimento de onda no denominador, por isso é tão diferenciado esse efeito de separação que o Bertoldo mencionou, né? Estava certo. Só acho que você não se tocou que era o mesmo efeito do pôr do sol, né? Como o colega ali colocou, mas é o mesmo efeito. Então, quando você está olhando aqui de baixo, você vê ela ficar vermelha, você pensa, mas a luz está passando, e lá em cima ela está passando assim e tudo. Isso chama atenção para um aspecto importante da ótica, da onda eletromagnética, como ela se comporta. Vão ser as equações de Maxwell que vão justificar esse espalhamento Rayleigh. O modelo é todo tirado das equações de Maxwell. Isso daqui é um desenvolvimento super bonito que se estuda no eletromagnetismo avançado. Outra coisa importante da física, do âmbito da física quântica, acontece no satélite. Normalmente, não só a estação espacial, os satélites artificiais, eles são metálicos, eles são de alumínio. É metal exposto lá em cima, com muita frequência, à radiação solar. A radiação solar contém a luz visível, é rica em comprimentos de onda de azul e de violeta e de ultravioleta, e não tem atmosfera para filtrar. Essa radiação, esse fluxo de fótons agora, usando por esse modelo quântico da luz, incidindo na superfície metálica, que é um condutor com elétrons aflorando a superfície, consegue ejetar elétrons para o espaço num fenômeno conhecido como efeito fotoelétrico, que é usado em tecnologia bastante, em engenharia de segurança, é muito usado. Qualquer sensor de luz, qualquer fotocélula usa esse conceito, né? E é um conceito descoberto pelo Einstein em 1905, que não pode ser explicado apropriadamente pelo modelo de onda. Você precisa usar a luz como fluxo de fótons, quantizando a energia radiante. Isso faz com que o satélite vá perdendo elétrons continuamente para o espaço. Como é um metal neutro, que vai perdendo elétrons, ele vai ficando positivamente carregado. E isso vai criando campo elétrico em torno dele. E ele está em órbita numa velocidade alta. Então, isso causa problemas no sistema de comunicação do satélite. Eu estou quebrando a cabeça para descobrir como que eles fazem para descarregar o satélite. Eu não sei. Você sabe? Nós procuramos informação com especialistas, mandei e-mail. O aluno que fez essa pergunta em aula, porque isso também foi uma pergunta de aluno, o aluno que fez essa pergunta, eu pensei em fazer um trabalho dirigido para ele, de ele fazer o contato com um especialista brasileiro em satélite, que é astrônomo que nós conhecemos. Ele elaborou a mensagem, ele me mostrou para eu revisar, não precisou revisar nada, mudar nada, estava muito bem redigida a pergunta. Ele enviou, o cara não respondeu, né? Foi uma frustração da parte dele. E eu tenho perguntado nos eventos de astronomia se alguém sabe isso, o cara, isso nunca me ocorreu, isso nunca me ocorreu. Você sabe que não dá para aterrar um satélite, né? Claro, não dá. O que você pode fazer? Como que é? Descem para ele de novo? Não, não é os elétrons. Ele está faltando elétron porque ele ejetou elétron para o espaço. É a carga do próprio satélite. Eles voam para o espaço. Ele perde os elétrons e fica positivamente carregado e cria um campo elétrico em volta dele disso. E não há de ser fraco, porque fica continuamente perdendo elétron. Tem uma taxa ali que vai ser significativa. Agora, precisa fazer isso? Tem algum outro efeito que equilibra isso? Não faço ideia.